nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos, vou repetir, 35 jogos, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. Bora ver o que o Mauro César falou da diferença entre Flamengo e Vasco? É constrangedor alguém ficar tentando discutir arbitragem num jogo desse, né? Aliás, o Barros foi muito tolo, né? Porque se ele quisesse parar a jogada, dava um totozinho ali no Carrascal, né? E faria a falta. Ele foi na panturrilha. O juiz estava do lado, o árbitro ali, acabou tomando um cartão desnecessário, com 5 minutos de jogo. Acho que a bronca tem que ser com o jogador do Vasco, né? A bronca do Vasco. O Vasco foi totalmente dominado, uma atuação péssima, muito ruim. E o Flamengo se impôs de forma avassaladora, né? Muita gente ficou depois, o time conseguiu correr. Gente, a questão de não querer fazer o jogo agora não significa que o jogador não consiga correr. No cenário ideal, até eu falei sobre isso durante a semana, a pessoa do clube me falou, Mauro, no mundo ideal, os caras não estão prontos a correr mais do que 20, 30 minutos. Porque o que acontece? Uma equipe de futebol, quando começa a temporada, é o que fazem os europeus, que têm pré-temporada de fato. Ela faz uma preparação física que é a base da temporada. Então você tem que fazer um preparo dos jogadores no começo da temporada para que ele depois faça a manutenção desse condicionamento ao longo da maratona de jogos. Então você pode colocar os caras em campo, todo mundo correr e ninguém sentir nada. Pode sentir hoje, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana. Por quê? Pela precipitação. Claro que o Flamengo vai agora tentar minimizar esse risco, tratando cada caso de forma muito atenta e específica. É uma tarefa agora para médicos, preparador físico, fisiologista, para o técnico na hora de escalar também, com os relatórios que ele vai recebendo do estado dos jogadores, porque hoje em dia você consegue acompanhar a tendência do corpo de qualquer atleta em relação à lesão, propensão à lesão e tudo mais. Então o receio era esse, era não mexer num planejamento que mirava o quê? Ter esses dias todos só treinando, condicionando, treinando físico e técnico, para a equipe ir a campo contra o Fluminense, não completa, e aí mais inteira contra o São Paulo, possivelmente já inteira contra o São Paulo, no máximo contra o Corinthians no dia 1º na Supercopa. E aí teve que antecipar isso. Eu achei até que ele colocou mais titulares do que profissionais, digamos, do que eu imaginava. O único da base foi o Daniel Salles, jogando pelo lado esquerdo. Ele originalmente é lateral direito, mas também joga por ali, jogou por ali, deslocado, porque ele não tinha outro lateral para começar o jogo. O Alexandro só poderia jogar 45 minutos e ele não tinha o Ayrton Lucas e o Vinha foi negociado com o River Plate. Aí depois o garoto naquela função. Segurou o Jorginho e o Arrascaeta, não foram nem relacionados, né, e foi para o jogo. Foi para o jogo e dominou completamente. O Vasco teve 2 chances no começo do jogo. A primeira tinha impedimento, né? Eu achei até que não foi impedimento, mas a jogada, se vai ser gol, o VAR talvez validasse, mas a bola bateu na trave. E a jogada depois do PH com o GB, né? As siglas do Vasco, que chutou para fora, né? A bola passou direito do Rossi. O Vasco não chutou mais no gol. Então foram 2 chutes no gol. Né? Na estatística, um só valeu porque o outro tinha impedimento acusado pelo auxiliar. E 32 finalizações do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha quase 20. Eram 11 contra 11. Foi um total domínio. O Léo Jardim fez defesa o jogo inteiro. Eu acho que o jogo diz muito sobre o Vasco, sobre o Fernando Diniz, que foi muito mal também. Muito mal. Você vê que o Vasco, que é um time que gosta de ficar com a posse de bola, os times do Fernando são assim. Teve 30 e pouco por cento, 37, 38, sei lá, de posse de bola. O Flamengo teve 60 e poucos por cento. Foi uma coisa muito avassaladora em todos os níveis, né? Finalizações, posse de bola, defesas do goleiro. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, a bola nem foi no gol. E 1-0 acabou sendo um placar bem magro, porque o Flamengo continua perdendo muito gol, né? Tem isso também, porque tem as defesas do goleiro e os gols perdidos. E o Léo Jardim estava num dia inspirado e fez grandes intervenções. Se ele tivesse um dia de um goleiro, não digo falhando, mas assim, num dia não muito inspirado, seria uns 3-0, eu acho, ou talvez 4. E assim, ele poderia ter tomado gols ali sem ser questionado. Sabe, aquela bola quente, você fala, não, defesa difícil, o goleiro poderia fazer, mas se defende é uma grande defesa. Fez várias defesas difíceis. Foram 10 defesas, umas 5 difíceis eu calculo, 4, 5 difíceis. Então, o que vimos foi, de fato, uma superioridade muito grande. Nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos, vou repetir, 35 jogos, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2, em 35. Os outros foram tudo empates. São 13, né? 13 empates. 13 empates.
É brincadeira, gente. É um abismo até constrangedor, Mauro. É até constrangedor pro Vasco. São 3 anos sem ganhar do rival. Vai fazer agora em março, 3 anos. Foi 1-0 o gol do Puma Rodrigues, no Campeonato Carioca, a última vitória do Vasco. Cara, é um negócio assustador, né? Muito assustador. Agora, o que acontece? Isso começa fora do campo, gente. Em 2013, quando o Flamengo arrecadava dinheiro, ele ia lá e pagava dívida para se organizar. O Vasco virou SAF, a SAF naufragou, um fracasso. Entrou em recuperação judicial, que é o passo anterior à falência. Aí chega para o credor e oferece, olha, eu vou te pagar com deságio de 92%. Aí quando vende o Ryan, pô, vou acertar minhas contas, não. Vai lá, atropela o Boca, traz o Rinestrosa, traz o Brenner em São Paulo. Vai contratar jogadores de milhões de dólares, de euros. Ah, mas está entrando dinheiro do Ryan, mas tem as dívidas, está em recuperação judicial. Cara, isso é bizarro. Então o Vasco não está se organizando. O Vasco não está fazendo nada para mudar isso. Vai trazer mais alguns jogadores, fortalece um pouco mais o elenco, como fez no ano passado, mas vai continuar muito longe do seu grande rival e de outros times mais bem preparados na parte financeira, administrativa e, consequentemente, em campo. É isso. Vai continuar longe. Pode ganhar um joguinho aqui, ficar mais não sei quanto sem ganhar. Essa é a realidade. Isso que a gente está falando não é uma opinião, é uma constatação, é só você olhar. Eu acho que fala-se muito pouco sobre isso, sabe? A gente fala muito do Corinthians, a dívida do Corinthians, a dívida de São Paulo, e a dívida do Vasco é colossal, gente. 1,4 bilhão, alguma coisa assim. E detalhe, existe hoje na mão de clubes brasileiros o Coringa, né? Fosse um jogo de cartas, tem um Coringa, o Coringa da SAF. Ah, se tudo formal, vira o SAF. Joga na mesa aqui, vira SAF. E aí seja o que Deus quiser, né? Tem SAFs e SAFs, né? O Vasco, até esse Coringa já foi queimado. Não tem. Não tem, caramba, cara. Aí o Vasco entra em recuperação judicial, que é um recurso para você se reestruturar. Ontem até eu vi, foi engraçado, o camarada mandou assim para mim uma mensagem na live. Não, mas uma empresa em recuperação judicial pode contratar funcionários, até continuar funcionando. Sim, mas no futebol, esse funcionário bonitão custa 5 milhões de dólares. Você não contrata um jogador e um funcionário, sei lá, um office boy, um gerente, uma secretária, um segurança. Você não contrata um funcionário para uma empresa e paga 5 milhões de dólares para tê-lo. Você paga o salário do cara, que muitas vezes é bem pequeno, não é isso? Agora, no futebol, para trazer um jogador, é como se essa empresa em recuperação judicial, o dono comprasse um iate. Não, mas o iate não joga, não é necessário o jogador. Ah, o jogador é necessário? Não é necessário. Você não pode ter, você não tem dinheiro. Você tem dinheiro, mas tem dívida. Então você não deveria ter esse jogador, você vai ter os jogadores que você pode pagar. Comparação esdrúxula, quer dizer, o futebol tem peculiaridades. Então, essa fase do Vasco se explica de fora do campo para dentro, cara. É muito claro. Um dos executivos da 777, quando ela desembarcou aqui no Brasil, após uma derrota do Flamengo para o Vasco no Campeonato do Rio de Janeiro, virou e falou o seguinte: é a última vez que os dois times se enfrentam com essa disparidade técnica. Ou seja, ali embutida uma promessa, contrataremos jogadores tão bons que em alguns meses, dentro do máximo um ano, teremos aqui jogadores para enfrentar o Flamengo. É mentira. Isso não aconteceu. E também você não monta em um ano um time. O time que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, são times que foram sendo formados ao longo das temporadas. Você contrata tantos aqui, outros ali, mais outros, vai chegando, né? Uns vão saindo, vão chegando e está sempre mudando. E isso nunca aconteceu. E o Vasco contratou vários jogadores quando virou SAF, mas nada deu certo. Nada deu certo e agora poderia pegar o dinheiro do Ryan e começar a pagar a conta, arrumar a casa, ter um time mais... Ia perder do mesmo jeito do Flamengo. Contratou um monte de jogador no passado, continua sem ganhar do Flamengo. E foi a final da Copa do Brasil, batendo pênalti aqui e ali, né, avançando aos trancos e barrancos, e nos pênaltis foi eliminado. Foi derrotado na final. E no campo, aliás, foi derrotado na final pelo Corinthians e acabou perdendo o título da Copa do Brasil. Né? Não ganhou. E se ganhasse também, o que ia mudar? Ganhou um título ali, comemora aquele título, mas os problemas continuam gigantescos, enormes. Então, assim, isso vem de fora do campo. Sabe? É incrível alguém não querer olhar para isso. É como se fosse o seguinte, você pega, é um raio-x da realidade. Está ali, ó. Gente, 35 jogos, 20 derrotas e 2 vitórias contra o seu maior rival. Olha, no mundo, sei lá, talvez Torino e Juventus, talvez tenha aí uma disparidade dessa. Sei lá, tem que pesquisar bastante para encontrar 2 rivais
que tem um... Eu acho que Torino e Juventus há muito tempo nem é uma rivalidade assim, né? A Juventus rivaliza mais com os Barcelona e Espanhol, Mauro, talvez. Mas não é um rival, né? É o grande da cidade e o pequeno médio da cidade. Estou falando dois grandes, que o Torino já foi um grande na Itália, né? Já foi um time dominante, mas muito lá atrás, no passado, né? Pô, você pega o rival do Chelsea, é o Fulham, mas é menor. O Fulham é rival do Chelsea, o Chelsea não é rival do Fulham, é uma coisa ao contrário. Estou falando assim, dois rivais. Como se fosse Inter e Milan, sabe? Fosse Lazio e Roma, como se fosse Liverpool e Manchester United, não o City. O City é depois. Os rivais eram Liverpool e Manchester United, cidades próximas ali e tal. Sabe? Grandes rivais de verdade, né? Que se enfrentam ali duramente. Cara, difícil encontrar River e Boca, né? Raça Independente. Na Argentina tem vários duelos assim. Pega Cruzeiro e Atlético. Pega os clássicos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, se enfrentando. Acho que nenhum deles você vai encontrar um negócio de 35 jogos, um time ganhou 20, outro ganhou 2. Tem que pesquisar, vai ser difícil achar algo parecido. Sério, você vai ter domínio de um, de outro, mas dessa maneira, cara, é um negócio... Isso se explica de fora do campo, sabe? O vascaíno tem que olhar para isso, cara. Tem que olhar, o que acontece? É isso, e vai continuar desse jeito. Alguém acha que o Brenner e o Rinestrosa vão mudar tudo? Pode melhorar o time ali, pode ganhar um jogo, pode até quebrar essa série no próximo encontro entre os dois times, mas a distância que se viu em campo vai continuar, infelizmente, para o Vasco. Sada do céu, essa diferença entre Flamengo e Vasco é absurda, hein? Tá parecendo Vasco e Corinthians, o Vasco também não ganha nem do Corinthians, e olha que não é rival, né? O pior é não ganhar do Flamengo, que é rival. O Vasco ontem eu acho que não jogou mal, ainda teve um jogador expulso. Aí ficou ruim. Ficou feio. Teve um jogador do Flamengo expulso também, né? Mas perdeu. O Flamengo teve muito ataque. Atacou muito. O goleiro fez bastante defesa. Mas eu tenho uma opinião que é aquilo. O goleiro tá lá pra defender, ué. Se ele fez muita defesa ou pouca defesa, a bola que foi no gol é o dever dele, então... Mas eu vou te falar. O Vasco, ele tá em recuperação judicial. Ele tem que contratar. Mas contratar uns jogadores mais... Tipo, fim de contrato... empréstimo, vai entrar o dinheiro do Ryan, não pode ficar gastando tudo à toa. Esse é o problema. O Vasco ele não pensa no amanhã, ele só gasta. Mas eu acho que o Pedrinho agora tá consciente, pelo que eu acho, né? E essa diferença do Flamengo e do Vasco, será que o Flamengo vai dominar o Brasil? Eu acho que não, viu? Eu acho bem difícil disso acontecer. Eu postei um vídeo hoje que o cara falou assim: na década de tal, você não pode comparar os anos atrás com agora, porque mudou. É tudo igual. Antes também, quando o São Paulo ganhava tudo, falava que o São Paulo ia dominar o Brasil. Não pode comparar porque... Mas naquela época comparava. Depois o Corinthians começou a ganhar tudo, comparava. Por que agora não pode comparar? O que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram do jogo? Se gostou do jogo, deixa aqui o like nos comentários. Não se esqueça, vídeo todos os dias aqui no canal. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que tiver aqui no canal, viu? Valeu, tamo junto, até a próxima.